Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um programa do Parkaholic, pro canal do YouTube. Para quem ainda não assistiu, a gente grava assim, sem muita edição, como se fosse um streaming ao vivo, pra gente economizar tempo, beleza? Então vamos começar falando um pouco das notícias que aconteceram essa semana nos parques temáticos. Uma parte que eu particularmente gosto muito são as construções dos novos parques, e a gente teve bastante novidade nesse aspecto. A Shanghai Disneyland tá bem adiantada. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem umas fotos. O castelo já está metade construído, a gente conseguiu umas fotos aéreas bem bacanas. Apesar dela estar bem adiantada, eu ainda acho que ela não fica pronta para a primavera de 2016. Lembrando que a primavera na China é o contrário da nossa, então a gente está falando aí do final do primeiro semestre, mais ou menos, do ano que vem. Eu não acho que ela fica pronta para essa data, vamos ver. O outro parque também que a gente viu também lá na China, a China Nova Menina dos Olhos aí do pessoal dos parques temáticos, é o da Universal Studios Beijing. Então ele vai ficar pronto em 2019 e as construções começaram agora. A gente tem uma foto bem preliminar, mas vou pedir para vocês darem uma conferida aí no link, tá? O que fica a dica: se um dia construírem um parque no Brasil, a gente vai ficar sabendo disso pelo menos uns 4, 5 anos antes. Não caiam na pegadinha de ver falando que daqui 2 anos vai inaugurar um parque no Rio de Janeiro. Não, demora muito para construir essas coisas, tá? Então, não caiam em cilada, entre em contato com o Parkaholic, a gente desmente ou confirma se vai ter parque um dia no Brasil ou não, tá bom? A outra novidade que teve, principalmente em Orlando, a gente teve mais alta em relação a ingressos. O tipo de ingresso que aumentou não faz tanto sentido pra gente, que é o passe anual. O passe anual geralmente é pra quem mora na região, né? Então quer ir qualquer dia, qualquer hora. Mas foi uma bela alta e a porcentagem de aumento nos últimos anos foi muito grande. O povo tá preocupado. Teve alta nos estacionamentos e isso afeta a gente. Tanto a Disney geralmente aumenta e daí a Universal vai lá e aumenta. Então a Disney foi pra $20 o estacionamento, a Universal foi pra $20 o estacionamento. E no futuro a gente vai conversar mais sobre isso num programa que eu pretendo fazer. Eles estão dizendo que a Disney vai começar a fazer ingressos por dia e temporada. Hoje em dia, se você compra um ingresso hoje, você pode usar ele em qualquer dia da semana, qualquer época, tanto faz. Pode ser que no futuro, para um Natal, por exemplo, seja mais caro. Então fica de olho que a gente vai fazer um programa falando mais sobre isso, que ainda não está confirmado. Ok? Então vamos agora para o assunto de hoje. Eu acho que para perceber que a gente tem uns convidados novos aqui no nosso cenário. Halloween! Halloween é muito legal nos parques temáticos, muito. Eu sou um pouco suspeita pra falar porque eu amo Halloween. É uma comemoração gringa que veio pro Brasil, tudo bem, mas é divertido. Você pega doce, coisa de terror, dá uma despirocada, usa fantasia, tudo de bom. Eu gosto e os parques assumiram já isso já faz mais de 2 décadas, a maioria deles. Todos os parques que a gente cobre no site tem Halloween. E cada um tem um pouco uma característica. Então eu vou começar falando dos dois principais. A Disney, obviamente, tem o seu Halloween. Eu trouxe aqui um folhetinho de quando eu fui, há 2 anos atrás, tá? O próprio título dele denuncia, é o Mickey's Not So Scary Halloween Party, ou seja, não tão assustador, tá? Já diz que é meio familiar. Familiar, não significa que é pra criança. Eu, por exemplo, fui, adorei. Por quê? Basicamente eles te dão uma sacolinha especial, queria achar a minha pra vocês, mas eu não achei. Uma sacolinha especial e você faz trick or treating, doce ou travessuras pelo parque. E daí é nível Disney, né, gente? Não é aquele doce capenga. É tipo sneakers, só coisa boa. E você vai, o cara enche a mão. Quanto mais animado você vai, mais fantasia, ele enche mais a mão, dá doce. Os vilões estão à solta. Eu amo os vilões da Disney e é muito difícil de ver alguns deles fora dessa época. Por exemplo, um Capitão Gancho vira e mexe tá no parque. Agora, por exemplo, o Facilitator, que é o vilão do Princesa e o Sapo, né? E, por exemplo, o vilão do Corcunda de Notre Dame. Tá tudo lá. É muito legal, tem show especial, daí tem queima de fogo especial, tem dance party, que eles chamam, umas festas de dançar com os personagens, tá? Pra você ter uma ideia, aqui, ó, no mapinha especial, tem todos os pontos onde estão acontecendo as coisas, os shows, é muito legal. É um ingresso separado que você tem que comprar, ou seja, se gasta um pouquinho mais. Mas as atrações continuam abertas também, então se você quiser ir num brinquedo ou outro, você pode. Do outro lado, completamente diferente, é o Halloween da Universal. O Halloween da Universal é tipo super assustador e por isso que eu não fui até hoje, assumo. Tenho um pouco de medo de estar andando e uma pessoa ficar pulando em cima de mim, me assustar, apesar de eu amar filme de terror. E lá eles levam a sério o negócio. Tem tipo casa do Walking Dead. Então, meu, é o
tipo, zumbi te atacando dentro de um cenário igual da série. Pra quem assistiu a série, teve o ano que eles criaram a prisão onde eles estavam e era zumbi pra tudo quanto é lado. O Freddy e o Jason, por exemplo, geralmente tem uma casa e eles estão no lado de Orlando. Imagina essas criaturas te assustando no realismo que um parque temático te dá, né? É legal saber que as casas da Universal, essas casas mais assombradas especiais que eles fazem, da Universal de Hollywood e da de Orlando, não necessariamente não são as mesmas, algumas são. Esse ano eles estão investindo naquela franquia Sobrenatural, que eu não sei se vocês conhecem, é uma franquia mais recente, já tem 3 filmes. Elas estão nos 2 parques, mas, por exemplo, Freddy e Jason só estão em Orlando. O Walking Dead é um pouco diferente nos 2 parques, então tem que ficar de olho. O Six Flags e o Busch Gardens seguem a linha da Universal, ou seja, são assustadores. Geralmente o Busch Garden tem um tema geral que engloba tudo. E o legal tanto do Busch Garden com o Six Flags é que eles geralmente deixam você andar nas montanhas russas à noite, sem nenhuma iluminação. Ou seja, é um elemento a mais aí, né? Diferencia um pouco a experiência de andar na montanha russa. É bem legal. Todos os Six Flags nos Estados Unidos têm Halloween e os 2 Busch Gardens também têm Halloween. E, por fim, o SeaWorld também tem seu Halloween, e daí o dele é um pouco mais a pegada da Disney. É mais tranquilo, é mais voltado pra doces ou travessuras, e daí é engraçado porque você vê, tipo, uma baleia, personagem meio, tipo, Halloween, é divertido, assim. Eles fazem a temática, nós somos o único Halloween debaixo da água. Parece meio estranho, mas tem muita gente que gosta. Esse é um pouquinho mais infantil, mas de novo, gente, infantil não significa que um adulto não possa ir, tá? Porque a sensação de sair andando pelo parque fazendo doce ou travessura é muito bacana, eu recomendo. Todos eles são geralmente à parte, você tem que comprar um ingresso à parte, que nem eu comentei do da Disney. Você tem direito a atrações e a todas essas coisas especiais. A maioria deles acontece, e isso é muito importante, não é só na época do Halloween mesmo, final de outubro, tá? Geralmente, se você vai entre o final de setembro e o começo de novembro, tem grande chance de você pegar o Halloween. O da Universal e da Disney, geralmente são mais datas. Ao longo desse período que eu falei, tem tipo dias, você tem que entrar lá no site e ver o calendário, tem site específico sobre isso. O do Busch Gardens, Six Flags e SeaWorld geralmente são nos finais de semana, então de quinta a domingo ou sexta a domingo desse período. Então só ficar de olho porque os ingressos costumam acabar, né? E não faz diferença você ir no dia 31 de outubro ou nos outros dias, principalmente no da Disney, tá? Dica, é a mesma comemoração, mais cara. Então, aproveita o Halloween em outra data, tá? Eu sei que parece estranho, mas vai em outubro, mas não vai no dia 31, tá bom? Então é isso por hoje. Semana que vem tem mais. E inscreva-se no canal. Entra nas nossas outras mídias sociais. @siteparkaholic. Tem Instagram, tem Twitter, tem Face. E é isso. Até a próxima. Tchau.